Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados irmãos, nós iniciamos ontem o estudo que o cristão convertido não perde a salvação. Não perde. Porque quando ele mesmo se afasta da igreja, ele continua lutando fiel com a palavra e até pregando. Nós vimos em 1 João 5,13, 1 João 2,19, 1 João 5, 6 e 10 e continuamos, não é? Citando todos os versículos em Romanos 8,16, para que as pessoas, os irmãos, procurassem e vissem a veracidade. Mas com isso não é para que deixemos propositadamente a igreja, porque isto acontece com aqueles que são convencidos e não convertidos. Alguns até por indução, né? Insistem tanto que ele aceite Jesus que a pessoa aceita para se ver livre daquela pressão que está sofrendo. Não é? O Espírito Santo habita em cada cristão verdadeiro e ele não se desvia, ele se afasta, mas Deus está sempre com sua mão estendida. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E ele sente, o cristão afastado, ele sente a necessidade. Aí em 1 João 4,13, né, ele nos diz que nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E o Espírito Santo de Deus habita naquele que é salvo, que é lavado pelo sangue de Jesus. Né? Ele nos deu todas as orientações, ainda manda nos regozijarmos sempre no Senhor, orando sem cessar, porque em tudo devemos dar graça. E assim ele foi nos orientando em tudo para que nós pudéssemos ser realmente fiéis a ele em todas as nossas ações, em toda a nossa vida. Portanto, meu irmão, nós não perdemos a salvação, mas precisamos viver afetuosamente como crianças, como meninos nascidos, como diz o apóstolo Pedro, né, em 1 Pedro 2, 2-4, que ele nos diz assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, se tu provaste que és realmente um cristão, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade, né, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai, senão por mim. O desejo constante de orar, o cristão mesmo afastado da igreja, ele está perseverando em oração, velando nela com ação de graças, agradecendo a Deus ao amanhecer, ao anoitecer, nos regozijando, né? Como diz em 1 Tessalonicenses 5,16, regozijai-vos sempre. Portanto, meu amado, sente o desejo da comunhão com Deus. É muito importante isso. Está em 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Né? É muito importante que nós nos identifiquemos com este Deus soberano, puro. Ele nos deu o selo da confirmação. Está em 2 Coríntios, capítulo 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nós não perdemos, né? Perdemos determinadas coisas, como a coroa da justiça e tantos outros prêmios, que certamente aqueles que eles foram fiéis eternamente receberão. Em Filipenses, no capítulo 1, 6, ele diz: tendo por certo isto mesmo,
que aquele que vos começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, o dia da volta dele para buscar a sua igreja. Então hoje nós iremos falar da proteção por parte de Deus. Está em 2 Tessalonicenses 1,12. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante que nós não deixemos que ele se afaste de nós, dos nossos corações, que estejamos constantemente em busca da nossa perfeição, da nossa comunhão, da nossa santificação para com ele. Em 2 Timóteo, capítulo 4, 18, ele nos diz: e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem sua glória para todo sempre. A glória de Jesus. Nós somos seus servos fiéis. Lutamos, fazemos de tudo para sermos fiéis. Caímos, mas nos levantamos porque ele está com a mão. Não quero justificar o erro de ninguém, nem tampouco os meus. Mas esta é a verdade, é a palavra de Deus escrita na sua santa Bíblia, né? O Senhor nos livrará de toda má obra. A palavra do Senhor Jesus está em João 5, 24, 6, 35, 37, 51 e 58. Então é preciso que nós leamos. Aqui nos cabe prestar atenção às palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. É a nossa segurança maior, meus irmãos, que cada um deve rever, haver e buscar. Né? Em João capítulo 5, 24, ele diz: ele nos dá a vida eterna. Ele tem a vida eterna e nos dá. Nós não entramos em juízo, mas passamos da morte para a vida. É muito importante conhecer a palavra de Deus. Em João ainda 6, 37, ele nos diz: de modo nenhum o lançarei fora, confirmando tudo aquilo que nós temos ensinado de ontem para cá. Porque se assim não fosse, não haveria ninguém salvo. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não é? Ainda em João 6, 51, 58, viverá eternamente com ele nos céus. Em João 10, 27 a 29, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. Ninguém se arrebatará da minha mão do Pai. Ninguém pode te tirar, ninguém pode te arrebatar, ninguém pode te arrancar. Eu sou o Senhor teu Deus, meu irmão. Ele nos diz isso. Eu sou o Senhor teu Deus. Ainda em João capítulo 11, 25, 26, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Morrerá na carne, mas o Espírito vivificará eternamente com Cristo Jesus. É preciso conhecer o caminho. É preciso conhecer a vida. É preciso conhecer o poder da salvação de Deus. Afinal, a salvação depende da obra efetuada na cruz ou da fidelidade humana. É um dom gratuito, ou tem que ser conquistada por obras, obediência. Quando recebemos a Cristo, recebemos a vida eterna. Se pudéssemos perder a vida eterna, então ela não seria vida eterna. Portanto, isso também não nos dá o direito de fugir da igreja. A igreja é o nosso refúgio, assim porque a igreja é Deus. A igreja é Cristo. Quando nós recebemos Cristo, recebemos a vida eterna. A nossa salvação não depende da nossa perfeição, mas da perfeição da completa obra de Cristo por nós e em nós. Ele disse: está consumado. Qual o tamanho do pecado que nos levaria a perder a salvação? Um adultério? Uma mentira? Para Deus não tem tamanho
de pecado e nós pecamos diariamente. Passamos aparentemente difíceis, né? Passagens, diga-se de passagem, passagens aparentemente difíceis nós atravessamos. Em 1 João, capítulo 15, 1 a 6, ele diz: sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que der mais. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Como? Assim também vós, se não estiverdes em mim, não darás fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Muitas das vezes nós pregamos, muitas das vezes nós falamos do Senhor Jesus e a pessoa se converte e não foi pela nossa pregação. Foi por muitos anos atrás. Eu ouvi o Evangelho em 1945 em uma viagem daqui para Garanhuns. Nós íamos passar 6 meses lá. E ouvi, estava uma maravilhosa campanha e cantavam: achei um bom amigo, Jesus o Salvador. E esse hino me tocou, eu era criança, muito criança mesmo, e minha mãe também cantou. Eu, em 1958, aceitei a Cristo. E ela, em 1960, depois de 60, ela aceitou. Todavia, nem o homem, né, é sem mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Ele é o nosso Criador, o nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, preparai-vos para Cristo. Segui os passos do Senhor Jesus. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os que colhem e lançam no fogo e ardem, se queimam. A mesma coisa. Aquele que não está em Cristo irá para o inferno. E aquele que está em Cristo salvar-se-á. Amados irmãos, a palavra de Deus é clara, é objetiva, tem caminho certo e não se deixa levar por intrusões, por enganadores, por falsos mestres, por falsos cristãos. Ser cristão é salvação até a morte. Temos que entender, salvação não é convencimento. Salvação é lavagem pelo sangue de Jesus. Conversão é emoção, muitas vezes causada, como já foi dito, por insistência da aceitação de Cristo, para se ver livre daquela opressão. E outras vezes, pelo estado emocional da doença, da enfermidade, da opressão do lar, dos problemas difíceis. A aceitação de Cristo ela é voluntária, ela é consciente. Por isso, meus amados irmãos, ainda em Hebreus capítulo 6, 4, 6 nos diz: se esta passasse ensinasse a perda da salvação, também ensinaria que uma vez que o cristão perdesse a salvação, ele jamais poderia ser salvo novamente. Na verdade, em Hebreus 6 ensina que é impossível ser lavado 2 vezes no sangue de Jesus. Ou seja, o arrependimento do pecado original que faz com que o Espírito Santo venha habitar no homem só pode acontecer uma vez na vida. E isto é impossível se apropriar do sacrifício de Cristo mais uma vez,
pois assim estaríamos desmerecendo a sua obra, que foi perfeita. Portanto, encerramos hoje o nosso estudo. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.